Mas o ponto era assim, a gente estava conversando muito sobre estilo de trabalho, né? Então pensa que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. Eu saio de um ambiente corporativo de 15 anos, então passei ali pela P&G, L'Oréal, Uber. Tive um burnout nesse processo de trabalho, porque deixei de poder criar, eu sempre fui um financeiro mais criativo, que mudava o processo, que criava novas formas de olhar para as mecânicas que a gente tinha dentro da empresa. E ali eu me coloquei no meio da pandemia, em uma situação que eu ficava de casa, não tinha equipe, e comecei a falar assim, cara, eu não valho nem esse dinheiro que estou sendo pago. Então assim, comecei a pedir inclusive para reduzir meu salário na Uber, para me dar uma outra pessoa do time. Só que aí empresas muito acham que vai tomar processo e tal, e aí não rolou. Eu fiquei até o final do ano para poder fazer a transição. E aí eu movo, né? No começo, depois de um sabático interrompido, eu chego no Flow, pensando em viver um pouco mais, ajudar com o que eu tenho na bagagem, mas trazer para quem não tinha, agregar aquele tal do propósito. Então, como que eu posso usar os meus skills, né, as habilidades que eu adquiri ao longo do tempo para ajudar pessoas que não saibam fazer isso que eu sei fazer bem. E ao longo do caminho encontrar um ponto de equilíbrio entre que, de uma maneira em que eu não seja dependente financeiramente do meu trabalho. E aí, enfim, todos sabem o caos que foi viver o Flow no último ano. Mas eu sempre falo assim, em todo o caos que o Flow viveu, não teve um dia que eu fui mais triste do que eu era dentro de um escritório. E aí a gente tava conversando um pouco, porque obviamente minha namorada sofreu um pouco também com esse processo, né? Porque imagina, eu morei no estúdio da outra casa, inclusive, tinha um quartinho que eu cheguei a morar lá. Porque eu coloquei todos os meus life savings ali de carreira no Flow, pro Flow não ir pro buraco. E aí falei assim, larguei mão de casa, que eu morava em um Airbnb, e fui morar no estúdio. Inclusive meu quarto tá ali, depois você vai conhecer meu quarto. Caraca! Que agora eu vou mudar agora em junho, devo mudar, sair desse espaço, porque agora acho que já o ciclo se fechou, passou, né, aquela tempestade. Mas aí eu comecei a pensar sobre isso e tal, e o meu pai até hoje, ele tem uma casa que é em cima da fábrica, que era desde dos meus avós. E aí eu comecei a reparar que esse ambiente de eu abrir a porta e ter alguém falando sobre trabalho, apesar de ser trabalho, eu me sinto bem. Porque eu cresci nesse ambiente, onde a gente descia a escada e estava na fábrica. Então é interessante, né, você fazer. E eu, que sou uma pessoa que tento refletir sobre quem eu sou, sobre de onde eu venho, até de fato estar em contato com a minha família de novo esse final de semana, eu não tinha parado de pensar nisso. E faz um ano que eu tô morando no estúdio. E foi a única forma que eu tive de manter a minha sanidade, vamos dizer assim, ou me sentir bem no meio do caos. Porque se eu fosse para casa, eu sentia que algo estava fora, uma bagunçado. E dentro da bagunça eu me sinto bem. Então é engraçado tem sido interessante esse processo de se descobrir, né? Então ver isso em vocês, ver isso em você, pela jornada que eu acompanhei, também traz reflexões desse que é o chamado que cada um tem, né? Qual a frequência de cada um. Porque eu sinto, por exemplo, que eu estou em uma situação, que eu posso estar em outra situação amanhã, posso ter um outro emprego amanhã, e cada vez mais as pessoas tendem aí a ter 6 empregos, não é empregos, não é empresas, são trabalhos diferentes ao longo da carreira. Então as pessoas têm que se adaptar à mudança. E a gente está muito ainda engatinhando em o ser humano mais livre, né? As pessoas não sabem o que fazer com a tal liberdade hoje em dia. Você enfrentou barreiras nas suas mudanças de personalidade? Porque imagino que quando você constrói uma relação, por exemplo, muitas pessoas que estão me vendo, talvez me conheceram mais no escritório, ou me conheceram mais ali dando palestra, e aí falam assim, nossa Geiger, mas que é isso? É diferente? Como que foi esse processo para você com as pessoas que estavam à sua volta? Olha, a nível familiar, e o meu mundo de Recife, né, que é a minha origem lá, não, porque eu já venho de um histórico de fazer mudanças assim desde adolescente. Agora, eu diria que eu enfrentei uma objeção muitas vezes de quem admirava aquele outro Murilo. E uma objeção que vem de um lugar de admiração
mas que agora não tem mais Aham. aquele tipo de piada que eu fazia. Então eu diria que é uma objeção amorosa, que é uma objeção de, ai, volta para as piadas. Muitas vezes pode rolar até, não estou gostando agora de só querer fazer palestra. Então, mesmo que seja uma objeção, para mim eu sentia que era muito no lugar de, eu gostava do outro. Uhum. Então, eu não tive muita objeção nesse sentido, né? Era mais internamente, acho que não também, né? Eu sempre mudava as coisas de boa, né? Eu acho que como era algo que tu se permitia no fluxo natural da vida, não foi algo que foi imposto por ninguém. Foi uma... É igual quando a gente vê criança, né? Dizem que, olha, minha filha tem 4 anos agora. Quando eu olho ela com a foto de 3 anos, eu nem acredito que a minha filha cresceu tanto. Eu falo, gente, mas não, sob os meus olhos a Tonton continua a mesma criança. Mas é porque eu tô com ela todos os dias. Então a mudança vai acontecendo ali e eu nem percebo. Mas quem viu ela com 3 anos e vê com 4, tem um choque, assim. Nossa, é outro bebê. E quando eu olho a foto, eu digo, nossa, é outro bebê. Mas quando a mudança ela vai acontecendo gradualmente dentro de tu, a gente nem sente. Quando a gente viu, a mudança já aconteceu. Tem um vídeo muito bom que é do Simon Sinek, que ele fala sobre do you love when you start loving your wife, que é quando você começou a amar sua mulher. Ele está sendo entrevistado e aí o jornalista pergunta para ele, ele pergunta assim, quando você começou a amar sua mulher? Aí o cara fala, não sei. Aí ele, não, mas desde o começo, sempre amei ela. Aquela pergunta, a resposta tradicional. E aí ele vem e fala assim, não, quando? E isso é a parte interessante, que também vem muito da sua característica, que é aquela segunda pergunta. Muita gente vai falar assim, tá bom, já falou que é no começo. Tá, mas quando? Quando mesmo? Foi, acho que talvez, quando eu pedi ela em namoro. Tá, mas que dia? Como que foi esse momento? Você fala assim, eu amo essa mulher. Não o status do relacionamento. E aí ele volta pra explicar um pouco, que é quase como uma academia. No primeiro dia você vai lá, você faz academia, você volta cheio de dor, você acorda no outro dia, olha no espelho e não mudou nada. Aí você vai no outro dia, malha de novo, cheio de dor, volta e não mudou nada. Até que um dia de repente você fala assim, esse músculo, de onde surgiu? E que o amor também é um pouco assim. Você vai construindo, tendo a consciência sobre o que você está fazendo ali, se abrindo no relacionamento, até que chega um ponto que você fala assim, nossa, eu amo essa pessoa. Então, esse processo, né, não é um processo que você, para quem está de fora, é aquilo, 3 anos, 4 anos. Mas na realidade é muito mais um fluxo diário, né, de como você vai construindo o seu dia, com quem você vai conversando, os ambientes que você vai fazendo parte, com quem você gasta seu tempo discutindo. Então, eu vejo, por exemplo, muitas bolhas que reclamam do trabalho, mas quando você vai conversar com as pessoas, elas só falam de trabalho. E olha que eu tenho um podcast de trabalho. E eu não falo tanto assim, eu tento trazer muito mais para outras conversas. É interessante isso.